É isso aí, galera. Começa mais um Homecast, Cast Home. Estamos aqui. Eu sou o Diego, estou aqui com a Ju, digníssima esposa, para trocar uma ideia massa com um convidado especial. Mas antes disso, eu quero apresentar o nosso tema. Nós vamos conversar hoje sobre igreja contemporânea relevante. Não irrelevante, mas é relevante. Como ter uma igreja relevante sem perder a essência? Quais os aspectos práticos de uma igreja contemporânea irrelevante? Porque há o preconceito com o termo igreja contemporânea, relevante. O que a igreja brasileira precisa hoje urgentemente? E para responder essas perguntas, esses problemas que nós temos, eu chamei um convidado, um amigo, um brother, que é formado pelo melhor seminário presbiteriano do Brasil, Seminário Presbiteriano do Sul. Ele é pastor da Comunidade Viver, Igreja Presbiteriana em Campinas, casado com Karina Helena desde 2009, é isso mesmo, pai da Laura, e tivemos o privilégio de servir com ele no CTPI. Michael, muito obrigado, cara, desde já quero agradecer, pastor, por disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento, sua troca de ideia com a gente, viu, mano? Legal, mano. Obrigado vocês aí pelo convite. Obrigado por poder participar com vocês. Um casal tão lindo, abençoado e gente boa demais. Legal estar aqui. Valeu, mano. Deus abençoe nossa conversa. Vamos pra vinheta, pausinha pro café, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Homecast. Tamo junto. Misha, sinta-se à vontade. Aqui é a sua casa, a sua home. Nós estamos com esse projeto de Homecast, podcast. E hoje nós vamos discutir sobre a igreja contemporânea e relevante. Sem mais lero-lero, Ju, qual que é a nossa primeira pergunta para esse reverendo aqui? Pega leve, hein, Ju? Misha, uma pergunta teológica, assim, bem difícil mesmo. Fiquei buscando vários dias como te deixar na saia justa. Manda ver. Brincadeira. Gente. Mas, Misha, é muito bom te ter aqui, viu? A gente tem um carinho muito especial por você. Obrigada por ter topado participar com a gente. E a primeira pergunta, então, dos nossos ouvintes, aquelas, né, que é só a gente, por enquanto, que tá fazendo as perguntas. Como ter uma igreja relevante sem perder a essência? Essas duas coisas eu acho que caminham um pouco juntos, né? Igreja relevante e essência, porque às vezes as pessoas acham que para ser relevante a gente precisa deixar a essência de lado ou vice-versa. Então, como a gente concilia essas duas coisas? Tá, vamos lá. Pode falar tudo, né? Pode, já à vontade, cara. Esse é seu tempo. É hoje, então. É hoje. Essa lenha. Então, cara, eu acho que a grande dificuldade que a gente encara hoje é de compreender essa palavra ser relevante. Porque ser relevante é relativo também, né? Você não é relevante fazendo uma coisa que dentro daquela cultura não significa nada. Então, acho que esse é o ponto de equilíbrio. Sem desmerecer ou desconfigurar a coisa, a gente não vai tratar aqui sobre ser uma igreja que ora, sobre ser bíblica. Todas essas coisas eu considero que são essenciais e não pode mudar. Mas uma das coisas que a gente tem trabalhado para que a gente tenha êxito nesse termo de igreja relevante é a gente avaliar e analisar a cultura. Não a cultura no modo geral, mas a gente fez um recorte dela, né? Um recorte onde nossa igreja está alcançando e o que a gente está se propondo a alcançar. Então, por exemplo, aqui em Campinas é uma cidade multicultural. Nós temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não dá para a gente ser relevante em todas as áreas. Então, nós entendemos qual é a missão que essa igreja está fazendo e o que ela faz de melhor. Então, se a nossa igreja ela é reconhecida por ser uma igreja que acolhe bem as pessoas, nós, então, estamos investindo nisso. Isso, para a gente, é se tornar relevante. E aí, à medida que a gente vai avançando com isso, nós, então, entendemos que existem alguns circuitos que a gente tem que avançar. Então, é ser relevante dentro do nosso bairro, né, perto e próximo da igreja, aí avança um pouco mais do bairro até chegar a ser relevante na cidade. Uma igreja relevante, para mim, tem tudo a ver com a proposta da missão do Evangelho. Então,
Quando começa tudo começa com Pedro falando, e aí, meus irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Está acontecendo isso, expõe o evangelho, uma grande revolução acontece naquele momento. E depois que ele expõe o evangelho, aquelas pessoas começam a seguir Pedro e as vidas começam a mudar. E a relevância passa a existir a partir de um contexto histórico que a gente dá para buscar e saber o que aconteceu. É fato que as famílias que estavam lá em Jerusalém passavam a sair agora e ir para outras cidades em volta, em todo lugar, buscar os seus parentes próximos e falar assim, olha, vamos lá para minha cidade, que lá está tendo um movimento muito legal, a gente está sendo amparado, está tendo comida para as pessoas, tem um grupo ajudando a gente, vamos lá. E é um grupo que fala do Messias, aquele que morreu e tal, mas ele ressuscitou também, vamos para lá. Então, muita gente começava a voltar para a cidade, que já tinham saído, por causa dessa relevância que a igreja teve naquele momento. Isso não pode ter mudado para a gente. Agora, a maior dificuldade de responder as duas coisas é que a gente coloca a essência como algo que contrapõe a relevância. Então, para muitas pessoas, ser relevante é não perder a essência. E, de fato, eu acredito, mas você tem como ser relevante mudando a forma. E esse é o ponto. Nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos, e nós pastores, né, nós fizemos o juramento que a gente então está debaixo da Igreja Presbiteriana até que ela continue sendo bíblica. E fazendo esse juramento como pastor, a gente tem que respeitar essas regras também. Então tem coisas que a gente faz que não desrespeita a regra, mas é algumas coisas que a gente acaba colocando como meta para a gente. Então, por exemplo, eu bolo um estilo de culto porque eu interpreto, né, o manual litúrgico daquele jeito. Aí o outro interpreta de outro jeito, o outro interpreta de outra maneira. Então, não tem que ser desse jeito. Não é bem por aí. Eu acho que dentro dos parâmetros bíblicos, a gente pode fazer uma releitura da interpretação litúrgica e, de fato, fazer a igreja se tornar relevante. É isso que faz as igrejas se tornarem um pouco diferentes umas das outras. Nós olha que uma igreja mais tradicional, ela tem o seu público, ela não precisa ser classificada agora como uma igreja relevante porque ela é extremamente tradicional. Ela tem o seu papel na história ou do lugar que ela está acontecendo. Agora, se você olha para uma igreja, eu vou dar um outro exemplo que eu acho que vai ficar menos pesado. Você olha uma igreja que agora ela já não é mais tão engessada, né? tão enrijecida com algumas coisas agora. Ela já é mais aberta, já é mais contemporânea, mas você olha para o meio que ela está tentando viver, tentando ser, e ela não consegue corresponder àquelas pessoas, então essa igreja é relevante, ela tinha que ser uma igreja mais tradicional, ela tinha que ser uma igreja que canta hino sim, ela tinha que ter o coral, porque aquele lugar lá faz sentido. Então, ela perdia a sua relevância porque ela não está alcançando as pessoas. Legal. Então, para mim, o ponto que a gente tem que chegar é, se a missão estiver acontecendo, ok, a igreja se tornou relevante. Se a missão não estiver acontecendo, ela é irrelevante, seja o formato que ela for. Esse é o ponto. E a gente começou agora a brigar, no modo bom da coisa, né? Porque as pessoas acham que ser relevante é só ser uma igreja contemporânea. Não é. Eu acho que o lance da contemporaneidade, ela avança um pouco mais para a gente do que a nossa interpretação de ser relevante. Então, a igreja que é mais tradicional, ela tem o seu papel de relevância. Quando ela começar a perder esse papel, quando ela começar a perceber que a missão não está mais acontecendo na parte dela, que a religiosidade tomou conta da vida, das programações dela, aí ela tem que repensar o seu formato para continuar sendo relevante. Caso isso não aconteça, ela tem que ser daquele jeito. Esse é o ponto. Faz sentido? Faz. E acho que talvez um equilíbrio para a gente é a ideia do pragmatismo também, né? Esse cuidado. Porque o que a gente escuta muito é, não, isso já beira pragmatismo. Não, isso aqui é essência, isso aqui é beleza, né? Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, né, pastor? Acho que tem uma palavra mais diferente hoje que você pode falar. Você tem que tomar cuidado, não é com pragmatismo, é a igreja modinha, né? Exato, a igreja fundo preto e tudo mais. E você acha que agora... Eu acho complicado porque também as pessoas hoje em dia, as mais tradicionais, né? Qualquer coisa que você faça que fuja aquilo que ela tem como o normal de uma
o que deveria ser uma igreja, ela já tem esses dedos apontados, né? Como se a gente quer ser modinha, é pragmatismo e tudo mais. Então, acho que existe essa questão cultural que você falou, é bem importante, assim. Você entender o contexto em que a igreja está inserida, né? Porque naquele contexto pode ser que aquele seu pensamento de igreja não funcione, né? Não sem deixar a essência de lado, mas a forma, como você falou. Então, acho que tem muito essa questão de cultura também, né? De como a gente entender a cultura de onde a gente está. Isso aconteceu por muitos anos já. A gente que não tinha essa percepção mais apurada. E por que aconteceu? Vou te dar esses dois exemplos. Hoje, a igreja com fundo preto, iluminação e palco tem sido relevante porque ela conseguiu atingir alguma massa da sociedade e tudo mais. Então, algumas outras entendem da seguinte forma: então tem que ter fundo preto, tem que ter iluminação, tem que conseguir lá. Isso é o que está dando certo, então vamos fazer. E acaba não entendendo que não é por aí. Mas antigamente nós já fizemos isso também. A gente abriu uma igreja, colocava os bancos lá tudo certinho em ordem, montava-se um coral, um grupo de mulheres, tal, não sei o que. Isso funcionava para alguns lugares. Para outros, porque aquele funcionou, eu fiz aqui também. Então, não havia uma leitura correta do lugar. E a gente sofre até hoje com efeitos disso. De uma igreja que ela era rural e agora a gente vive um contexto extremamente urbano. E esse contexto urbano, ele foi rapidamente adaptado para as empresas, para o mundo corporativo, mas as igrejas demoraram muito para entender essa mudança. Então, é uma geração nossa, basicamente, que está fazendo isso, está urbanizando a igreja. Então, a igreja no modelo rural, ela tem aquele pastor que sai de casa em casa visitando. Isso não é nada de errado, isso é super saudável, mas não é muito comum mais. Não é porque as pessoas não querem, não gostam, é porque não é muito comum fazer. Aí você pega uma cidade pequena, um contexto totalmente diferente. Você pega um pastor que sempre cresceu em Campinas, com essa loucura da cidade, você coloca uma cidade pequena, ele sofre, porque lá é o contato tete a tete que vai valer a pena. Então, a leitura que ele traz da cidade grande para a cidade pequena, que é a igreja urbanizada, chega lá deveria ser um contexto mais rural, que o pastor vai de casa em casa, toma um cafezinho. Essa mudança pequena, bem simples na igreja, faz um estrago gigantesco, porque as pessoas não conseguem fazer a leitura correta disso. Por que o pastor antigo me visitava, o novo não? Eu sofri muito com isso aqui, muito, porque a comparação é gigantesca. Mas a minha interpretação do todo nós precisamos nos tornar uma igreja urbana. Hoje é moderno, a minha esposa tem o telefone da médica dela, ela manda mensagem: tô me sentindo assim, o que você acha que eu posso tomar, não sei o quê. A médica fala com ela. Quando você fazia isso antigamente, de tempos em tempos o médico passava na sua casa, depois mudou, você tem que ir até o consultório, agora você tem um contato mais pessoal, mais próximo. É a nossa geração assim, e a igreja vai fazer isso também. É por isso que ser relevante, para mim, ainda tem que ficar no foco de cumprir a missão. Se ela cumpre a missão, ela é relevante; se ela não cumpre, ela não é. Não interessa se tem fundo preto, se tem coral, não interessa. O que importa é, se tem missão, cumpre, ela é relevante; se não tem, não é. Legal, mas, Misha, como que eu traria isso para aspectos práticos em relação a fazer essa releitura? Porque parece que muitos pastores tentam fazer essa releitura e não conseguem e se frustram e param. Parece que param no tempo e não conseguem passar essa linha do aspecto prático. Como que você olharia para isso? Como trazer isso para aspectos práticos dessa igreja que é relevante no seu contexto? Bom, toda igreja tem um papel específico, né? Que é pregar o evangelho para todas as pessoas, né? Trazê-las para perto, batizá-las, tudo mais. Esse aspecto ela não deve ser perdido nunca de vista. Então, uma das maneiras que eu faria, e é o que eu tenho feito para tornar esse aspecto relevante, é entender como eu aumento essa minha missão, né, e o porquê ela diminui. Então, o que eu faria no seguinte, para tornar o negócio mais prático? A primeira coisa é uma análise se as pessoas estão ouvindo a mensagem daquela igreja. Acho que uma anterior, se aquela igreja tem uma mensagem a passar.
se ela tem de fato uma missão dela. A missão dessa igreja é mudar o lugar que nós estamos. Então, sim, eu acredito muito nisso. Onde o evangelho está, tem que diminuir prostituição, roubo, mortes, tem que diminuir, tem que acabar. Então, se a igreja chega no lugar e nada disso acontece, tem algum problema. Talvez a mensagem dela não esteja ouvindo. Eu vou dar um exemplo mais claro. Na minha igreja mesmo, nós chegamos a um momento dela que nós conversamos sobre a sua mensagem, né? E aí, uma das coisas que eu mais falei para eles gente, as pessoas que moram aqui em volta da nossa igreja, eles olham para a gente como alguém que está aqui para abençoá-los ou alguém que está aqui e não se importa com eles. Eles não sabiam responder, e eu também não sabia na época responder. Aí eu mudei a pergunta, eu falei assim, então tá, vamos pensar, se esse prédio aqui, ele é mais relevante sendo igreja, como ele está sendo igreja, ou se montasse um varejão, um supermercado bem top aqui nesse lugar, o que seria melhor para o bairro? E nesse momento eu falei, opa, né? As pessoas começaram a pensar, o que seria melhor, o posto de saúde no lugar onde está a nossa igreja ou a igreja mesmo? Aí eles começaram a entender que se nós não formos relevantes, estas coisas tomam nosso lugar. Não que não seja importante o varejão, o posto de saúde, não é isso. Mas se as pessoas em volta da gente começar a achar que a igreja não tem significância nenhuma ali, significado algum ali, cara, já era, você não está falando nada. Então, a sua mensagem como igreja precisa seriamente mudar. Então, foi nesse momento da história que a gente conseguiu entender que a igreja, como nós estávamos, não tinha uma mensagem. Então, nós começamos a pensar, qual é a mensagem que a gente vai passar? Na prática, o que nós mudamos lá? Nós mudamos a nossa forma de nos apresentar. No nosso caso, mudou o nome da igreja. E foi um negócio muito difícil. Nós somos presbiterianos, sabemos como isso é difícil acontecer. E quando mudou o nome da igreja, como assim mudou o nome da igreja? Porque tantos anos falando aquela mensagem, ou as pessoas desacreditaram dela. Então a gente precisa mudar a mensagem. Então virou uma comunidade, um grupo de um espaço comum que transmite vida. Beleza, agora vamos ser isso, né? Começamos nossos projetos sociais, e eles começaram a crescer, e o evangelho começou a ser compartilhado, e aí eu comecei a ouvir as coisas que a gente falava lá que poderia acontecer. Pessoas que entravam dentro da igreja e falavam assim, nossa, eu moro aqui no bairro há 30 anos, eu nunca tinha entrado nessa igreja. Uau, né? Isso aqui é para ser um espaço comunitário. Nossa, eu moro aqui há tanto tempo, cara, eu não sabia que era assim aqui dentro. Por quê? Porque a igreja nunca se abriu para eles, nunca serviu as pessoas dessa forma. E esse é o ponto. Aí quando a gente muda a mensagem que a gente está falando, você começa então a entender na prática ser relevante. Aí você começa a trazer as pessoas para perto daquilo que você está falando e fazendo. Quando isso acontece na prática, dá um outro passo, que seria o segundo passo. Tá, o que você vai fazer com elas agora? Né? Tipo assim, eu anunciei algo bom, e aí eles chegaram, o que eu faço com eles agora? Agora a gente tem que cuidar. E aí inicia o processo. No nosso caso, foi bem interessante que eu percebi que esse movimento estava acontecendo e aproveitei a onda de alguma coisa que estava acontecendo na época e lancei uma série de pregações. E eu montei olha como isso é antigo, hein? Montei um evento no Facebook. Nem sei se alguém faz isso mais, mas eu montei um evento no Facebook. Caminho ainda. Dá certo ainda? É que eu nunca mais usei isso. Talvez deveria fazer mais vezes, mas eu montei um evento no Facebook. A gente tem a começar a calcular a sua idade, mas o Facebook ainda está Não vem não, hein? Um Orkut. Se vocês sabem o que é isso, então é sinal que não é muito antigo assim. Tudo junto aqui. Não, nem sei o que é Orkut. Você falou de Orkut, eu nem sei o que é, muito bem. Vamos lá. A Ju até caiu depois dessa. Derrubou até a câmera dela. Mas, chega, vai, não dá pra continuar. Calma. Foi. Então, aí eu aproveitei, eu montei um evento no Facebook e falei da série, tinha tudo a ver com o que estava acontecendo, o bairro se envolvendo. E, cara, um monte de gente começou a falar lá, eu vou na igreja, eu vou lá também, eu vou. E aquele dia apareceu um monte de gente. E as pessoas aí falaram assim, nossa, olha quanto visitante, porque fazia tanto tempo que não tinha visitante na igreja, que aquele dia assustou a gente, assustou eu também. Falei assim, o que será que vai acontecer? E a gente começou a ficar empolgado com isso, de aparecer gente na igreja, e foi. E a gente começou a entender como que é esse negócio de atrair as pessoas. Então, esse foi o primeiro passo. Eu mudei a mensagem que a igreja está falando para as pessoas
eu consegui atrair a atenção delas, a gente conseguiu entender qual a mensagem que elas estão querendo ouvir no bom sentido, né? Estão precisando ouvir. Elas entraram, essa mensagem foi falada, e aí começou um segundo passo, que para a gente agora é o mais difícil. A gente precisa agora começar a nos desiludir dos visitantes. Tem que começar assim, não se apegar tanto às pessoas que vão na igreja pela primeira vez, porque quando você se torna atraente, né? Aí o Randy Pope navega nisso também, né? Quando se torna atraente, é legal porque as pessoas começam a te conhecer, mas isso não significa nada ainda. É quando você começa a reter isso, quando começa a fazer sentido para as pessoas que a coisa muda de fato. Então hoje a gente já vive um outro aspecto dessa mudança, que é a gente não se impressiona com quem visita, a gente se impressiona com quem volta. Então a pessoa começou a ir na igreja, ela vai a primeira vez, legal, seja bem-vindo. A segunda, oi, aí, tudo bem? Terceira, oi, tudo... A quarta vez falou, vem cá, dá um abraço aqui. Aí a quarta vez a gente... Aí vamos marcar um café? Lá para a quarta e quinta vez que a pessoa foi para a igreja, porque isso começa a fazer sentido para a gente. Então, olha que na prática nós mudamos. É a mensagem que eu comunico como igreja, no modo geral, tudo que ela está fazendo como membros, como o aspecto do prédio, projetos que eu estou lançando. Depois dessa mensagem, o que eu faço com as pessoas que se aproximam por causa dessa mensagem, a gente cuida, mostra algo que a gente está fazendo, envolve essas pessoas, e o terceiro passo agora é torna essas pessoas parte daquilo que a gente está fazendo. Que tem tudo a ver, de novo, lá com Mateus 28, tem tudo a ver. Se a gente avaliar o processo que Jesus falou, ele fez uma receita de bolo, é a gente que complica o negócio. Ele fala assim, vai pelo mundo, entendeu? Prega o evangelho para essas pessoas, batiza essas pessoas e ensine. Então, na prática prega o evangelho para elas, atrai a atenção delas, fale coisas que vai chamar a atenção delas, batiza, ou seja, torne-os parte da igreja, que é assim que tornam parte da nossa igreja, não é? Eles não são membros a partir do batismo. Então, Jesus fala, batiza essas pessoas, então, torne essas pessoas membros e aí você ensina elas. A gente inverte o processo, a gente fala assim, vamos ensinar, a hora que ela for boa, a gente batiza, depois que a gente batizar, a gente vai ver onde a gente encaixa lá na igreja. Então, eu percebi que isso era uma prática comum na igreja antiga, porque o pastor precisava de mais gente preparada, então ele fazia um caminho meio que mais difícil. Agora, a gente inverte a coisa. Chega gente toda torta na igreja? Chega. Eles são batizados, passam a ser membros da igreja? São. Tudo isso aí é verdade. E aí o trabalho é muito maior, é fato. Mas essa é a ordem. Fala do evangelho, atrai eles. Torne-os parte da igreja. E agora você ensina eles a viver do jeito que tem que ser vivido. É isso que nós fizemos. Nossa, que top. Deve ter balançado tudo aí em Campinas, né? Porque é uma visão muito diferente, né? E até isso já cai na próxima pergunta nossa, né? Pensando assim, numa visão diferente, mas extremamente bíblica, o quanto esse termo igreja relevante ou comunidade, ela sofre um preconceito. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se existe esse preconceito de muitos olhando a comunidade, igreja contemporânea, fundinho preto e tal, isso e aquilo. O que vocês acham disso? Como que vocês lidam com isso? Bom, eu vou responder isso falando de algumas outras coisas também que aconteceram nesse sentido, né? A mudança de nome foi uma coisa assim estratégica para a gente, porque para as pessoas que a gente queria falar uma nova mensagem, era muito difícil começar falando assim, nós somos a Igreja Presbiteriana do Jardim Nova Europa. Então nós somos uma coisa esquisita, porque presbiteriano é um nome bem esquisito para quem não é do meio, a gente sabe disso, né? Do Nova Europa, um lugar pequeno, restrito aqui. Uhum. Isso significa o quê? Então toda vez que falava, isso significa o quê? Tá, igreja, então vocês são crente, é isso. O cara não entendia o que a gente estava fazendo, vocês são crente. Então é esse aspecto que é o principal da mensagem que a gente queria mudar. Então nós queríamos ter um lugar comunitário que transmitisse vida. Foi aí. Lugar comunitário transmite vida. Comunidade, viver. Nasceu-se na minha cabeça. Plim, foi desse jeito. E aí, com isso, eu sofri uma enxurrada de coisas, porque a gente tem a igreja do nosso amigo,
que sofreu com isso no Supremo Concílio, porque aí ele não tem mais igreja, tem comunidade, né? E o Ricardo sofreu muito com isso. E injustamente, porque o que ele estava fazendo é exatamente tentando relevar algumas coisas para a missão ser mais relevante. E aí, nesse processo todo, eu também sofri aqui por tabela, mas muito menos do que ele, muito menos. Porque no nosso caso, a gente tem nosso slogan lá como Comunidade Viver e embaixo Igreja Presbiteriana. Então, eu não afirmava que a gente tinha tirado a palavra igreja do nosso slogan todo. Porque o que eu queria enfatizar na nossa primeira mensagem de aspecto é um lugar comunitário que transmite vida. Então, esse foi o primeiro aspecto da mudança do nome. E aí algumas pessoas começaram, então quer dizer que você não usa igreja porque a palavra igreja está saturada? Não, eu não achava que a palavra igreja estava saturada. Eu só não gostava de usar como primeira mensagem já direto, Igreja Presbiteriana do Jardim Nova Europa. E não tinha nada contra o nome, mas para a missão era uma coisa que estava atrapalhando bastante a gente. Porque zero chamativo, né? E é muito nichado, né? Você pode ver, né? Nós, presbiterianos, temos esse negócio. Nós somos muito nichados. Você fala de concílios, não sei o que lá, de repente a gente começa a conversar entre presbiterianos, um metodista tá do lado, começa a se perder, fala assim, mas o que esses caras estão falando? A gente fala uma língua própria. É verdade. Cultura presbiteriana, né? Eu vim de uma igreja, nada a ver, eu converti, na verdade, depois que eu conheci ele. Mas, pra mim, algumas coisas realmente eram bem assim, tipo, eu não entendia nada, sabe? Falava UPA. Pra mim, UPA, eu já pensava no postinho de saúde, entendeu? Não pensava no ministério com adolescente. Então, realmente, esses nichos, especialmente da igreja presbiteriana, eu sei que batista, outros também têm, mas é uma coisa que comunica muito mal para quem não é do meio, né? E eu acho que quando você pensa em outras igrejas, todas elas têm o seu nicho, todas. Mas aquelas que fogem do usual, do nicho, elas se tornam mais atraentes, porque acaba não sendo muito exclusivista, né? E é uma coisa meio estranha a gente falar só com esse povo, né? Então quer dizer que eu vou ter UPA, UPH, SAF, tem gente que não sabe nada do que é isso. E aí a gente começa a fechar entre nós de novo. E era exatamente isso que acontecia. As pessoas começaram, por alguma razão, que melhor a gente não falar, começaram a achar que para se tornar parte daquela igreja, você tem que primeiro ser crente, depois de um bom tempo entender o que é a igreja presbiteriana, provar que você é um homem de valor para você se tornar membro de uma igreja. Mas Jesus não falou que era para ser assim, entende? E com isso, quantas pessoas não se sentiam excluídas? Esse é o lance. Então, quando eu mudei o nome, acho que teve esse primeiro aspecto. Aí, as mudanças práticas dentro da igreja, que ela ainda por fora está igual, mas por dentro começou a mudar muito, e por conta das pessoas saindo de dentro com a atitude diferente, os vizinhos já notaram que nós somos diferentes, né? Graças a Deus. Mas quando as mudanças internas começaram, eu sofri muito com isso. Foi a nossa fase mais difícil da revitalização lá, porque foi a fase que as pessoas começaram a achar que não era esse o caminho. E eu não tive uma revelação de Deus, uma seta com um anjo com espada de fogo vindo falar comigo e falar assim, faça a reforma da igreja. Não teve isso. Era uma sensação... seria estranho se eu falasse que tivesse, né? Mas era uma sensação muito nítida que eu tinha, uma impressão assim, que eu tinha que era esse o caminho. E eu conversava com as pessoas e isso comunicava com elas. Falava assim, cara, nós temos que tornar o nosso espaço um espaço mais comunitário. Então, transformar o templo da igreja, o altar da igreja, em uma área de culto diferente. Então, o que eu quero fazer? Nós pensamos assim, vamos fazer isso aqui virar um auditório que dê para a gente usar para diversas coisas, porque esse lugar não é sagrado, é o nosso coração que é. Não existe altar do lugar que eu vou lá e ofereço sacrifício. Quem fala isso são os pastores picaretas aí, que fala, esse aqui é o altar, eu estou aqui. Então, ele se coloca como sacerdote em cima do altar, falando para o povo, né, o seu sacrifício agora é dinheiro, traz o dinheiro aqui no altar de Deus. Então, essa é a fala deles. Nós não... Exemplo disso foi agora, né, que teve pastores que não quiseram cancelar os cultos por causa da pandemia. Um exemplo prático, né? Pessoas que
e falam que aquilo é sagrado até como uma forma de picaretismo mesmo, né? Para atrair dinheiro e tudo mais. Totalmente, esses caras que falam isso, né? Porque o cara vai lá, eles tomam até o passe do cara. O cara sai de lá, vai embora a pé, tomou tudo que o cara tinha, não tem dinheiro nem pra pegar ônibus pra voltar embora. A igreja tomou tudo. Então, se a igreja fechou, o que o cara vai fazer? Online ele não consegue fazer essa mesma coisa. Então, ele tá desesperado. E Deus agiu na história. Que ótimo isso. Mas a gente não vê isso, não tem altar na igreja, não tem. Nós criamos um palco, um lugar, uma plataforma mais alta para a gente ser visto e fazer as coisas lá de cima, para ficar mais confortável para as pessoas que estão lá no fundo e coisas desse tipo. Aí nós trabalhamos esse aspecto. Então, sabe, Diego, uma das coisas que me chatearam bastante, cara, é começar a ouvir de alguns amigos, né? Ah, a sua igreja é modinha. Por quê? Aqui em Campinas, acredito que nós somos uma das primeiras a colocar um fundo preto. Mas não tinha nada a ver, a gente não estava olhando para igreja nenhuma. O aspecto, para onde a gente estava olhando, para algo muito, muito normal no Brasil. Enquanto todo mundo falava, você está olhando para a igreja americana, não era isso. Sabe para onde a gente estava olhando? Para um cinema, para um teatro. A gente queria transformar aquele lá num espaço de teatro. Então, assim, o que precisa? A gente olhava para um teatro e falava assim, vamos fazer um tratamento acústico, está precisando aqui. Vamos escurecer o fundo para dar ênfase à luz, jogar a ênfase em quem está lá na frente. Vamos diminuir, então, a possibilidade das pessoas desviarem o foco durante o sermão. Então, a gente abaixa a luz, joga a luz só lá no preletor, tá? Coisas assim. Começando a investir no som, vamos colocar ar-condicionado na igreja, para a gente ter um ambiente totalmente controlado. Então, a gente controla temperatura, som, luz, tudo lá dentro. E isso é muito legal. Faz com que as pessoas se sintam confortáveis lá dentro. E, cara, não foi pensando em ser modinho, mas eu tomei nome, eu ouvi isso, ouvi diversas vezes isso, de vocês são igreja modinha. Cara, isso nunca abalou a gente, de jeito nenhum, mas pelo contrário, me fez perceber que a gente estava no caminho certo. Por que me fez perceber? Porque um monte de gente começou a ir lá na igreja tirar foto para fazer na igreja deles. Então, já que essa modinha, tem muito vindo aqui tirar foto para ser modinha também, né? Então, isso não. Eu acho que é uma questão daquilo que você falou de missão, né? Quando você tem em mente qual é a sua missão e você se vê caminhando em direção a isso, você sabe que seu foco está ali, né? Você não está olhando para outras, querendo colocar outros interesses no lugar daquilo. Eu acho que isso nos ajuda a levar na cabeça, assim, né? Eu e o Di também, a gente tem um trabalho bem primitivo, assim, lá em Jambeira, uma coisa meio que nova, principalmente para o local ali, né? E é diferente, mas a gente tem um propósito que a gente sabe que é alcançar vidas. Eu acho que quando você tem esse propósito bem fixo na sua mente, apesar das críticas, né? Eu acho que a gente prossegue assim para o alvo com mais clareza, por saber que Deus está naquilo, né? E sempre vai ser assim, né? Foi assim com outras pessoas também. Eles também sofreram da mesma forma. Então, assim, de um tempo que eu passei por tantas dificuldades, porque as dificuldades não eram só das pessoas externas, eram da interna também. De algumas pessoas que olhavam para aquilo tudo e falavam assim, não, eu quero minha igreja de volta. Eu quero viver aquilo lá que eu estava aqui vivendo. Ele não entendeu que mudou porque estava sendo irrelevante. Irrelevante no sentido deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante. Irrelevante nem sempre significa insignificante. Dá para perceber? Quando eu falo assim que era irrelevante, eu não estou dizendo que não significava nada. Significava para algumas pessoas. Significava o seu espaço, o lugar onde ela cresceu, o lugar onde os pais dela estavam e hoje não estão vivos mais. Significa muita coisa para as pessoas. Então, é diferente. Irrelevante não está falando que é insignificante, é diferente. Agora, as pessoas, quando começam a achar que você está falando, isso aqui está irrelevante, elas começam a tomar dentro delas e começam a brigar porque elas entendem insignificante. Pô, peraí, não significou nada para mim? E é uma dica que eu dou agora, porque eu demorei muito para perceber isso, que era isso que estava acontecendo. Eu acho que eu percebi bem tarde já. Hoje eu faria muitas coisas diferentes por essa percepção. Porque quando eu falo que
nós precisamos nos tornar relevantes, eles não entendem assim, então nós éramos irrelevantes, eles entendem assim, então nós éramos insignificantes. É isso que eles entendem, não era isso que eu estava querendo dizer. E às vezes essa crise é gerada. Eu acho que o mais interessante é pensar em pontos práticos dessa mudança, né? Quando as pessoas olham para a gente e tem essas críticas pesadas e coisas que acontecem, eu acho que sempre o caminho é o mesmo. Cara, manter o foco por quem você está fazendo aquilo, quem te chamou para fazer e o que ele te chamou para fazer. Acabou. Eu já vivi diversos momentos da minha vida que Deus foi extremamente misericordioso, enviando amigos, pessoas especiais que eu admirava, que eu nem tinha contato pessoal, para passar a ter contato pessoal. Uma dessas pessoas é o Jeremias Pereira. Pastor Gerê, cara, é incrível. Eu conheci o Gerê no momento mais difícil da minha vida. Assim, eu estava com depressão, sofrendo muito por conta dessas mudanças que a igreja estava vivendo, e tinha perdido amigos, a igreja estava praticamente dividida, saiu muita gente, porque quando começou as mudanças da igreja, essa coisa veio à tona, sabe? E o Gerê, a primeira coisa que ele me fez foi me dar um abraço. Ele falou assim, vem cá, me deu um abraço longo, sabe, assim, que aí eu comecei a chorar por causa do abraço, e foi um abraço longo, um tempo bom, orou por mim ali, sentou comigo e falou assim, filho, eu tava lá em Curitiba, foi uma coisa louca, eu fui convidado para ir para lá, porque tinha um encontro de pastores lá, que eu nem conhecia esses caras, e um amigo meu falou, não, você tem que ir, uma pessoa pagou minha viagem, eu fui porque esse amigo meu tava lá, cheguei lá, falou assim, onde você tá? Lá no aeroporto, onde você tá? Falou assim, então, cara, eu não vou. Como assim? Eu não vou, cara, mas eu não vou fazer isso. Você pode fazer. Mano, foi uma coisa de louco. Eu tive vontade de voltar embora, não tinha como voltar embora na hora, tipo, tinha que ficar. Cheguei no hotel, olha que coisa louca. Cheguei no hotel com o José. Falei assim, quem é esse Zé, né? Eu não quero ficar no quarto com ninguém, não conheço ninguém, cara. Não conheço Zé nenhum. Não vou ficar com Zé nenhum, já que eu vou ter que ficar com. Meu, eu vou lá no quarto, eu passo o cartãozinho lá, abre a porta. Eu olhei e falei assim, uai, mano. Era o meu pastor, cara. O meu pastor da minha cidade, Mogi Guaçu, que me mandou pro seminário, que era o meu tutor, que cuidou de mim o tempo todo. O nome dele é José Carlos Lima Júnior. Pra mim era o Júnior, sabe? Era o José. José, velho. Aí eu falei assim, Deus, você é o cara mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein? Porque, mano... certeza que era pra lá mesmo. Eu tava assim, doido. Aí o Júnior falou, meu filho, você que tá aqui, você que vai ficar aqui comigo? Eu falei, E aí eu fui pro encontro, aí eu conheci o Gerê, ele me abraçou e falou isso. E nesse encontro, cara, eu conheci o pastor da PIB Curitiba, o Piraji. Você foi lá? Trabalhou lá há muitos anos. Nossa, cara. Pascoal. O Pascoal. E aí eu conheci a igreja, aquilo tudo que Deus tinha falado no meu coração, de chamado, de missão, de entender a missão da igreja, de entender o que ela faz. Meu, de repente esse cara teve um tempo com a gente, sabe? Tava ele, mais 10 pastores a gente tava, e o Gerê conversando isso, vocês estão aqui porque Deus está falando com vocês, é tempo de olhar para isso. Cara do céu, eu não acreditava que eu tava vendo aquilo, eu tava querendo sumir de tudo, não fazer mais nada, olhar para aquela igreja daquele tamanho, voltei assim, fogo dentro de mim, e aí isso está gerando até hoje. Então, nesse momento de crise, Deus coloca pessoas perto da gente para falar para a gente, sabe, que a missão continua, E é tempos de dificuldade que a gente lembra disso. A gente está vivendo um tempo de dificuldade, onde novamente a igreja está sendo provada na sua reestruturação. E agora, quem que sobrevive? Tomara que Deus passe o fogo mesmo em muitas igrejas. Tomara que muitas fechem, porque essas aí que são insignificantes, porque tem igreja insignificante também. Essas insignificantes tinham que acabar mesmo. E é o momento de muitas delas serem provadas com isso. Então, nem sei se eu respondi tudo, se eu parei do início. Respondeu a ideia do preconceito. Nossa, foi fantástica a resposta, Misha. Muito bom. Respondeu sim, cara. Bom demais. Cara, a gente vai ter uma pausinha pra vinheta aqui agora, pra gente dar uma respirada, passar um álcool em gel, a gente já volta. Bom demais.
É isso aí, galera. Estamos de volta com um papo sensacional com o pastor Michael, conversando sobre igreja contemporânea e relevante para os nossos dias. E é isso aí. Agora nós temos uma quase última pergunta com a nossa Juliana. Ela vai fazer para a gente. E aí, Ju, o que você me diz? E aí, pastor, vamos lá então para a nossa penúltima. Vou pegar leve, vou tentar pegar leve nessa. A questão sobre a diversidade de públicos na igreja. Vamos supor, quando a gente vai começar uma igreja do zero, né? Eu acho que tem a facilidade de você já, logo de início, imprimir uma cara na igreja que, querendo ou não, vai atingir um público-alvo, né? Mas e quando você vai revitalizar uma igreja, daí você já pega essa igreja com histórico, né? Com histórico de pessoas, a própria história da igreja mesmo. E às vezes aceitar as mudanças é um pouquinho mais difícil do que quando você inicia uma igreja do zero. Então, como você lidar com essa diversidade quando você quer tornar essa igreja com uma linguagem contemporânea, né? De acordo com tudo aquilo que a gente já conversou, significa isso. Como você lidar com essa diversidade dos jovens que são atraídos por essa nova linguagem, mas também dos idosos, dos adultos que têm esse outro gosto, digamos assim, né? Como você lida com essa diversidade? Legal a pergunta, Ju. Eu acho que tem uma coisa bem importante para falar, né? Você falou assim, uma pequena dificuldade, né? Não é uma pequena, é uma imensa dificuldade lidar com isso. Porque eu acho que é um dos passos mais complicados da revitalização. Uma das coisas que eu mais senti aqui de dificuldade, por incrível que pareça, e é assim, todo mundo pensa que é muito claro, os mais velhos vão achar ruim com os mais novos, mas não é essa crise. Aqui eu vivi, aqui eu pergunto para alguns amigos também que fizeram um projeto de revitalização, por incrível que pareça, a maior dificuldade de mudança não estão nos mais velhos, estão no de meia idade, por incrível que pareça. Esses que são de meia idade, são um pouquinho mais velhos que a gente, não são os idosos da igreja. Os idosos da igreja são piedosos, eles amam a gente, eles acompanham. Eles têm dificuldade com as mudanças? Tem muitas dificuldades com as mudanças, mas alguns mais jovens do que eles têm muito mais dificuldade, e às vezes até uns igual da mesma idade que a gente. Por quê? O que está preso nisso? Você vai perceber que alguns velhinhos da igreja, eles se mantêm na igreja porque são crentes de verdade, porque de fato há conversão no coração deles, nas atitudes deles. Aí alguns outros acabaram de chegar na igreja, têm uma fé mais ou menos, ou eles sempre foram da igreja a vida inteira, mas agora você está cobrando uma coisa mais parruda, mais diferente, então eles começam a ter problemas nesse momento. E aí as diferenças que aparecem é nessa aí, na hora que você vai mudar alguma coisa, você fala assim, não vai mudar. Existem inúmeras histórias falando sobre a mesa da ceia. Você já ouviu falar alguma ou não? Vocês já ouviram falar alguma? Não? Vou te contar uma então, Ju. Existia, né, uma toalhinha que cobria os utensílios da mesa da ceia. E essa toalhinha, ela foi bordada pela avó, não sei quem que está na igreja. E aí essa pessoa falou assim, não, essa toalhinha foi minha bisavó que bordou e está na igreja há tantos anos cobrindo a mesa da ceia. Você não pode deixar de usar ela. Mas a toalhinha está manchada, está suja, está feia, não combina mais. A gente quer colocar um negócio mais bonito, vamos mudar o estilo. Não dá para mudar o estilo. Então, chega um momento que você tem que quebrar paradigmas desse jeito. Você tem que lidar com utensílios que são emocionais da pessoa, não significa mais nada para ela, mas são emocionais. Elas estão ali lidando com aquilo lá emocionalmente. E tem uma história bem legal. O primeiro culto que eu fiz na comunidade, que era a igreja de Jardim Nova Europa, eu peguei os bancos da igreja e coloquei no hall da igreja. Então, assim, eu fechei todo o auditório e coloquei os bancos no hall da igreja, porque eram tão poucas pessoas que não justificava ficar lá dentro. Primeiro culto que eu fiz lá como pastor. Isso foi final de 2012. E foi interessante porque nesse processo de fechar a igreja e colocar lá atrás, as pessoas entraram lá, olharam assim, tiveram um impacto. Sabe por quê?
porque elas se lembraram que ali era a igrejinha delas, e era ali que começou. Tinha começado, hoje é o hall da igreja, mas era ali que tinha começado. Então as pessoas se lembravam assim, meu pai sentava ali, a minha mãe ali ficava naquele cantinho, aí eu ficava aqui, eu brincava embaixo do banco aqui, e eu, sem saber, montei os bancos daquele jeito. Então trouxe um monte de memória. E isso foi legal porque eu não sabia disso, né? Eles começaram a me contar, e teve muito choro nesse culto, e começou a ter mais gente, até que lotou, a gente voltou para dentro do auditório de novo. Foi uma experiência muito marcante para mim. Aí eu tive a primeira mudança, que é sair do hall, quer dizer, que é entrar no hall, para começar no hall e sentir o impacto, agora voltar para dentro do auditório de novo. E aí a mudança do auditório foi a primeira vez que eu lidei com essa mudança de geração. E o que eu senti foi que não é um problema dos mais velhos com os mais novos, é um problema dos mais religiosos com os que estão entendendo a missão. Então, sinceramente, do fundo do meu coração, eu não acredito nessa crise de mais velhos e mais novos. Eu acredito numa crise dos religiosos e dos missionais. E essa é a crise que gera quando você muda a estrutura da igreja. Porque pensa comigo, se você é uma pessoa altamente missional, se você entende o que está acontecendo a partir da sua vida, se a gente vai mudar o lado do culto, não. Todo mundo sabe disso, não. Mas para muitos vai interferir. Por quê? Porque isso mexe no modelo de adoração que o cara tem, na forma, não sei lá do que mexe, mas aquilo é tão agarrado nele que ele não quer que mexa em nada. Então, eu senti muito isso e foi muito pesado pra gente. Eu tive denúncia no presbitério, queixa no presbitério, tudo a partir desse momento que a gente mexeu no formato da igreja. E essa denúncia não partiu dos mais velhos, partiu de gente nova. E a grande mudança, a dificuldade que estava tendo na igreja não foram com os mais velhos, foram com os mais novos. Os mais velhos, eles entendem rápido a mudança, porque você entende que o coração dele é diferente. Agora, as dificuldades que a gente acabou tendo com os mais velhos foi na linguagem em si. Então, a linguagem, se você vai passar agora no culto, a gente vai ter uma música lá que ela é em inglês e tem legenda. E você tem que pensar neles. Mas será que os mais velhinhos vão conseguir acompanhar essa legenda rápida? Será que se a gente fizer um teatro com jogo de luz, isso vai prejudicá-los? Outra coisa, será que o ar-condicionado vai fazer mal para eles? Estas coisas a gente pensa neles. Então, a gente instalou lá a área dos velhinhos. Você vai ver entrar na igreja, você entra no cantinho do lado esquerdo, eles sentam tudo lá no cantinho, que o ar-condicionado solta por cima, então ali não pega. Então, eles têm essas coisas, e a gente pensa nisso. Então, assim, uma dica que eu dou que vale muito a pena pensar nisso, né? Como lidar com a crise das gerações dentro da igreja quando a gente está instituindo. Quando você vai formatar uma igreja nova, plantar uma igreja, você pega o grupo base e fala assim, esse aqui é o modelo, vamos lá, todo mundo abraça o modelo e começa a igreja daquele jeito. Fechou? Agora, quando você está revitalizando, uma das coisas que tem que ser a diretriz, que vai fazer com que todo mundo se volte, é a mensagem que a igreja está passando. Então, volta de novo naquela primeira conversa nossa, da ideia do que a igreja está falando, né? Então, se as pessoas da igreja começarem a entender de fato o que ela está querendo comunicar, aí você não tem mais essa crise, porque os mais novos vão entender como comunicar e os mais velhos também vão entender como comunicar. Então, a grande crise, eu acho hoje que pode existir, é quando você não sabe interpretar essas duas coisas. Como eu faço para fazer com que todo mundo caminhe em direção àquilo lá? A minha sugestão é, sempre que for revitalizar uma igreja, né, voltando de novo, não vamos entrar no mérito das coisas essenciais, a oração e a palavra, a igreja ser bíblica, ser missional, pregar de fato o evangelho, tudo isso é o ponto principal. Agora, uma das coisas que ajuda bastante é você pensar que todo público que você tem, que vai ser diferente, que vai ser diverso demais, ele tem que entender para onde você está indo. E isso vai fazer sentido para ele. E aí, eu acho que sempre vai rolar. Complemento dessa questão que você está falando, você demorou quanto tempo para conseguir imprimir essa missão na igreja? Quanto tempo? De todos abraçarem essa visão, né? Eu acredito que nós tivemos um período aí de uns 2 anos, pelo menos, para começar a mostrar essa marca.
porque foi assim o nosso processo. 2014, efetivamente, eu entro como pastor. 2015, outubro de 2015, nós trabalhamos todos os períodos de 2014, o ano todo, e mais quase o ano todo de 2015, entendendo o que é ser igreja. Aí, em 2015, outubro de 2015, a gente então dá um recado, né? Nós queremos ser uma igreja comunitária que transmita a vida. Comunidade Viver nasce em outubro de 2015. 2016, a gente começa então um processo disso que a gente está querendo, de fato, entrar na vida das pessoas, uma comunidade que transmite a vida. Então, é essa aí, um lugar comunitário que transmite a vida. Aí a gente começou a trabalhar nesse processo. E aí, final de 2016, a gente começou a fazer as mudanças necessárias através de um planejamento estratégico que nós fizemos, né? Aí a gente começa a colocar em prática as mudanças necessárias. Foi onde nós tivemos os primeiros problemas. Então, 2017 foi uma crise para a gente terrível, dessa mudança, de como vai ser e tal. 2018 foi um pouco diferente. 2019 que a gente deu aquele passo. Eu acho que é um processo de assim, um ano e meio, até 2 anos, eu acho que é natural. Acontece mesmo. Legal. Pra gente caminhar pro fim aí, Misha, muito bom, cara. Sensacional ouvir você. É um brother aí que a gente ama muito. Eu queria, pra gente encerrar, cara, fala um pouquinho de como tem sido a sua vida na comunidade Viver, e principalmente com o projeto Move, né, a plataforma Move, como que é a pegada de vocês. Fala aí pra galera que tá ouvindo. A minha vida ultimamente tem sido assim, minha filha vem aqui, pai, olha essa mamá aqui, né? Pode colocar ela no colo aí, traz ela pro bate-papo. Tá com vergonha? Eu tenho que dar aí, Laura. Eu tenho que... Tá, filha. Às vezes eu sou o filhinho dela, né? Mas vamos lá. A nossa comunidade, ela é uma comunidade relativamente pequena, né? Ela começou a ser plantada, ser revitalizada aqui em 2014, nascendo a comunidade Viver em 2015. Essa igreja tinha uma congregação, nós acabamos fechando ela fechamos a congregação totalmente, né? As pessoas vieram para cá. Dos que sobraram aqui, nós voltamos para o bairro e abrimos uma comunidade Viver lá no bairro deles, a comunidade Viver Residencial Cosmos, e tem sido uma bênção a igreja lá, cara. É extremamente relevante para o bairro, as pessoas são muito missionais, a igreja é linda lá e tem caminhado muito bem. E aí nós iniciamos depois um terceiro projeto, né? Primeiro revitalização aqui, segundo plantação lá, e agora esse terceiro aqui, que é a plataforma Move. Desses projetos, a gente percebeu que Deus está nos levando a fazer caminhos bem diferentes. A gente está entendendo que a gente consegue ser relevante em diversos aspectos. E uma das coisas que levou a gente a pensar em abrir a plataforma Move, esse projeto, foi porque eu morava perto de um shopping aqui em Campinas, e eu trabalhava às vezes lá no shopping. Eu via as pessoas caminhando lá e tudo mais, eu comecei a avaliar algumas situações. Eu percebi que o shopping, nesse aqui que a gente trabalha hoje, né, ele tem 350 mil pessoas por mês passando pelo shopping. E eu comecei a levantar, falei, uau, 350 mil pessoas é uma cidade. Então, eu acredito que aqui também caberia uma igreja. Eu pensei, como ser uma igreja dentro do shopping, né? Porque shopping nenhum vai deixar, vamos deixar uma igreja aqui, né? Os crentes gritando lá, pá, não vai dar certo. E aí eu pensei em ser uma igreja, sem ser cara de igreja, mas com a missão de uma igreja dentro do shopping. E eu sei de pessoas que estão lá aflitas com suas próprias vidas, se enchendo de compras e tudo mais. E eu pensei numa maneira da gente fazer isso. Então, a plataforma Move nasce exatamente desse modelo, de ser uma igreja sem cara de igreja, mas com a missão da igreja. E então a gente começa as nossas reuniões, o espaço que a gente encontrou é o cinema, e o cinema abriu as portas pra gente. O Marcelo, o dono do cinema, é um cara abençoadíssimo, é um cara que Deus está transformando o coração dele todo dia, ele entendeu a nossa missão, cedeu o cinema pra gente, cara. O valor é muito baixo que a gente paga lá, pra gente poder começar esse projeto. E a gente começou o projeto assim, sem a pretensão de alcançar o mundo, né, na verdade, mas era só as pessoas que estavam lá. E surpreendentemente, no primeiro dia do projeto já foi incrível. A gente inaugurou dia 12 de janeiro, e algumas pessoas que estavam entrando no shopping foram abordadas pela nossa equipe, elas entraram lá e a coisa rola bem tranquila, né? Não tem cara de culto, não é um culto, né? Mas é um trabalho evangelístico praticamente.
Então tem música ao vivo dentro do cinema, uma coisa que chama bastante atenção, rola alguns vídeos também, e aí no meio disso tudo o cara cai dentro da palavra. Eu prego o evangelho lá e falo de Jesus abertamente, não é uma coisa assim, né, meio escondida, não, é aberto. Fala de Jesus lá, fala o que ele precisa fazer e tudo mais, e ora com o cara e convida o cara para caminhar com a gente, para ter uma jornada de caminho com a gente. A gente inicia os pequenos grupos a partir de lá. Isso foi incrível, porque começou a caminhar muito rápido. E a proposta da plataforma Move é alcançar pessoas não crentes, e a gente percebeu que nessa proposta de alcançar não crentes, a gente alcança muitas pessoas que estão decepcionadas com a igreja, que eles não gostam de igreja mais. Você convida para ir para a igreja, eles não vão, mas para a plataforma eles vão. E aí a gente começou a entender que é um público muito grande, é um público que se decepcionou com a igreja neopentecostal, que a família toda é crente, mas errou muito com ele, então ele se identificou com a plataforma Move. Então lá a gente toca uma música muito legal, o papo é muito bom, e a nossa programação é super variada, né? A gente tem um dia que a gente fala algumas coisas no sentido mais voltado para autoajuda, né, de coach e tudo mais. Como organizar sua agenda, como melhorar seu tempo e tudo mais, sua rotina. Dentro disso, a gente traz uma aplicação bíblica para fazer sentido para o cara. Por que a gente está falando isso? Porque você tem que ser essa pessoa. Então, aplica lá. A gente tem um talk show, então muito legal também. Talk show, o cara tem perguntas e respostas ali naquele momento e aplicação bíblica no final. A gente tem um dia que é movido com filme, então a gente começa lá com um documentário, e teve um dia que foi muito legal, a gente passou o documentário do Schwarzenegger. Cara, foi muito legal. Recomendo para todo mundo, chama Sem Plano B, documentário do Schwarzenegger. E em cima daquilo, cara, pronto, foi a mensagem também. Depois do documentário a gente entra com o texto bíblico e aplica a mensagem. E tem um dia, que é especificamente o que eu faço, que a gente inicia dando para a galera a opção de 2 temas. Então eu falo, a gente vai falar hoje, fazer uma palestra com 2 temas. Então escolhe o tema, ele escolhe o tema na hora, e ele escolheu o tema, e eu falo em cima do tema que os caras escolheram. Então é uma loucura, né? Você tem que chegar com as 2 mensagens prontas, ficar com as 2 na cabeça. 2 prontos. E aí a hora que o cara fala assim, vota, eles votam pelo Instagram, ganhou, você começa a mensagem lá. E isso é muito legal. Essa maneira de fazer deixa a gente diferente da igreja, do que a gente faz com a igreja, porque a igreja a gente vai para prestar culto. Lá, a gente não vai para prestar culto lá, a gente vai para um trabalho evangelístico. Isso é uma linguagem nossa, né? Que somos pastores, que a gente está entendendo isso. Agora, para as pessoas, a nosso tratativo é diferente. A gente trabalha com desenvolvimento social, é o que a gente fala para as pessoas. E esse negócio do trabalho de desenvolvimento social é uma coisa que está muito necessidade do momento. Muitas pessoas precisam disso. Então, eles veem a espiritualidade como um caminho muito bom novamente, graças a Deus. E a plataforma Move nasceu com essa intenção. E a gente quer, agora, nesse momento que a gente está vivendo, de Covid-19, nós não estamos no cinema, mas a gente está fazendo a mesma proposta agora, online. Então, quero aproveitar, convidar todo mundo ao jabá aqui, hein, mano. Isso aqui você não corta, não, Thiago. Quero convidar todo mundo para conhecer Pode deixar, Thiagão, pode deixar. Conhecer a nossa plataforma. Se você for para o YouTube, então tem plataforma Move, né? O Instagram é @plataforma Move também. Então, convido toda a galera de lá conhecer a gente mais. E é isso aí, mano. Espero que tenha respondido. Top demais, cara. Muito obrigado. Obrigado pela ajuda, pelo aconselhamento que você deu pra gente aqui. Foi bom demais, cara. Valeu, agradeço muito. Você que ouviu a gente até agora também. A gente louva a Deus pela sua vida. Curta bastante aí esse tempo de leitura que você pode estar tendo. Também lembre-se daquilo que a gente conversou hoje aqui sobre uma igreja relevante, uma igreja contemporânea. Ela entende a sua essência, né? Ela não está muito olhando para a forma, mas o que a gente ouviu aqui é a ideia da essência, a ideia de entender o seu contexto e de ser missional dentro daquilo que Deus te deu. Cara, muito obrigado. Ju, obrigado também. Tá? Quer dar uma palavra? Agradecer ao pastorzão aí, Misha. A gente se conheceu, acho que não faz nem um ano, né, que a gente se conheceu, mas eu e o Dia, um carinho bem especial por você. Foi muito top te conhecer, trabalhar com você. A gente, para quem não sabe, a gente trabalhou numa conferência junto e tivemos o privilégio de trabalhar um pouquinho, conhecer de perto você e a sua missão, que a gente viu você também fazendo isso ali na conferência com a gente. Foi muito especial.
Então, obrigada pela participação e Deus abençoe bastante. Amém. Obrigado, Ju. Obrigado, Diego. Foi um prazer estar com vocês. E espero vocês aqui um dia, viu? Em breve, venham me visitar e a gente vai gravar alguma coisa juntos aqui também. Vai ser muito legal. Um beijão para vocês. Espero que Deus continue fazendo a missão da vida de vocês cada vez mais. Beijos. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe e até semana que vem.